Olá, turminha, tudo bem? É o professor Igor e hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo de ciência. Hoje a gente vai ver a diferença entre teoria, evidência e pesquisa científica. Você sabia que para fazer uma pesquisa científica todo mundo é um pouquinho de detetive? Nós temos que procurar por pistas, achar algumas coisas para a gente ver se a gente está certo ou se a gente está errado. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai ser um pouquinho detetive, um pouquinho cientista, tá bom? E a gente vai fazer uma pesquisa científica. Para isso, a gente precisa da ajuda de um adulto. Então, para ajudar a gente nesse vídeo, a gente poderia chamar nossa mãe, ou nosso pai, ou um irmão mais velho que já seja adulto, alguém, um adulto que possa ser responsável para ajudar a gente nessa tarefa. Tá bom? Mas antes vamos entender algumas coisas. Por que as evidências são tão importantes para a pesquisa científica? Primeiro a gente vai entender o que é uma teoria e o que é uma teoria científica. As teorias são ideias sobre determinado assunto. Eu posso ter uma teoria sobre qualquer coisa, tá? Eu posso ter uma teoria assim: eu vou para a escola e vai ser muito legal. Essa é a minha teoria. Agora, uma teoria científica, ela precisa de evidências para demonstrar que ela é através da ciência. Qual é a evidência? Eu vou para a escola, vi que a nossa aula, a brincar com os amigos, foi muito legal. E aí eu tenho uma evidência. Eu posso falar que a minha teoria de que ir para a escola foi muito legal, ela está certa. Tá? Então, para fazer uma teoria científica, a gente precisa sempre dessas evidências. Mas o que são as evidências? As evidências podem ser observações ou podem ser coisas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu observei que a rua está molhada. Né? É uma evidência isso. Ou alguém molhou a rua, ou choveu, ou estourou um cano e molhou a rua inteira. Alguma coisa aconteceu. E aí essas perguntas eu vou criar uma hipótese, uma teoria. Quando eu juntar as evidências, eu vou descobrir: choveu. Então eu tenho uma teoria científica. A rua está molhada porque choveu. E pode ser coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa eu tenho pilha. Tá? Qual seria a minha evidência? Ó, peguei aqui uma pilha. Ela é uma evidência de que na minha casa tem pilha. Então eu estou certo em poder afirmar que na minha casa eu tenho pilha. Eu tenho uma teoria. Na minha casa eu tenho pilha. Eu descobri a minha evidência. Eu tenho pilha. Então se tornou uma teoria científica. Eu estou fazendo ciência. Então as pesquisas científicas, elas devem surgir através de uma hipótese. O que é isso? Uma pergunta. Eu acho que eu tenho pilha na minha casa. Essa é a minha hipótese. Eu tenho pilha na minha casa. Para descobrir se eu estou certo ou se eu estou errado, eu tenho que usar metodologia científica. Vocês lembram do vídeo anterior? O que era a metodologia? O passo a passo da metodologia? Depois eu vou ter um resultado. O meu resultado é: sim, eu tenho pilha na minha casa. E aí, eu tenho uma teoria científica. Eu acabei de fazer uma pesquisa científica. Viu como fazer pesquisa científica é um pouquinho fácil? A gente faz isso no dia a dia. A gente utiliza a metodologia científica no nosso dia a dia. Mesmo sendo criança, mesmo sendo adulto, a gente está sempre utilizando, a gente está sempre fazendo ciência. E isso, como eu disse no vídeo anterior, faz da gente um pouquinho cientista o tempo todo. Então, para você fazer a pesquisa científica, nós temos que criar uma hipótese e depois utilizar aquele passo a passo da metodologia científica. Vamos rever a metodologia científica. Primeiro a gente faz uma observação, aí a gente cria uma pergunta. Depois dessa pergunta a gente vai criar uma hipótese. Por exemplo, eu fiz uma observação: a rua está molhada. A minha pergunta é: será que choveu hoje? A minha hipótese vai ser: choveu hoje? Hoje choveu. Aí eu vou fazer uma predição dessa hipótese. Hoje choveu porque a rua está molhada. Eu vou testar essa hipótese. Como que eu posso testar para saber se choveu ou não?
eu vou perguntar para alguém. Vamos supor que eu estava dormindo enquanto choveu. Eu vou lá na minha mãe, eu vou lá no meu pai e eu vou perguntar: hoje choveu? Eu estou testando a minha hipótese. Eu vou ter um resultado, eu vou ter uma resposta. Minha mãe vai falar: sim, hoje choveu. Então eu tenho um resultado. E aí eu acabei com uma pesquisa, fiz um experimento científico, uma pesquisa científica, tá? Então a pesquisa científica, a gente cria a hipótese, faz a metodologia científica, anota as evidências, isso é muito importante, e descreve como foi a pesquisa científica e a teoria científica na qual eu cheguei, tá? Então, por que eu pedi para vocês chamarem o pai, a mãe ou um adulto responsável? Porque agora a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente vai fazer um experimento, tá bom? E para isso, a gente vai precisar de algumas coisinhas. A gente vai precisar de uma garrafa PET transparente. O que é uma garrafa PET? É uma garrafa de plástico, tá? Uma garrafa de plástico transparente. Pode ser um potinho, tá? Pode ser qualquer coisa transparente que a gente consiga ver. Um recipientezinho, tá bom? Se for pequeno é melhor. Um pouquinho de sal ou de açúcar, tá? Uma colher de Nescau ou de café. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na nossa garrafa PET um pouquinho de açúcar e um pouquinho de Nescau ou de café, tá bom? E aí a gente vai chacoalhar muito a garrafa. A gente vai pegar a garrafa e vai mexer ela toda assim, e vai deixar depois ela parada em pé. E aí eu quero ver o que vai ter como resultado. Vai ficar em cima o açúcar e depois o café? Vai ficar primeiro o café e depois o açúcar? Eles vão se misturar? O que vai acontecer? Quando vocês descobrirem, vocês vão anotar o resultado, ok? Então, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar fazendo uma pesquisa científica e anotando todo o passo a passo dessa pesquisa, tá bom? Então, você vai anotar a sua hipótese. Qual é a sua hipótese? A sua hipótese é que mistura? É que não mistura? Em cima fica o café, embaixo fica o açúcar? Vai ficar o contrário? Em cima o açúcar, embaixo o café? Eles vão misturar? Qual é a sua hipótese? Você vai anotar o passo a passo da metodologia. Está nesse vídeo e está no vídeo anterior. Então vocês podem pausar, anotar no caderno e descrever o passo a passo que você está fazendo. Você vai anotar o seu resultado. O meu resultado é que ficou dessa forma. Você vai anotar a evidência. O que você consegue ver? O que você está observando ali? Isso é a sua evidência, a evidência científica. Isso é muito importante para uma pesquisa. Não existe pesquisa científica sem a evidência científica, tá bom? E você vai descrever como foi a sua pesquisa científica, tá? Vocês vão botar isso tudo no caderno, vão guardar, porque vocês depois vão me mostrar isso aí. Eu quero ver todo mundo fazendo e eu quero ver o resultado de todo mundo. Se vocês tiverem algum problema para escrever no caderno, pede para o adulto responsável para eles escreverem por você, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realizem a pesquisa científica de vocês. Vocês podem realizar novas pesquisas científicas e anotar tudo e me mostrar depois, tá bom? Então, eu quero mandar um beijinho a todos vocês que são um pouquinho cientista, um pouquinho detetive, tá? E até o próximo vídeo.